Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão! Alô, minha irmã! Já chegou J.R. Vargas! Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta segunda-feira, dia 26 de fevereiro de 2014. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Hoje ainda no nosso Debate 93 de hoje vamos tratar, entre outros assuntos aqui, sobre uma questão muito importante aqui, um estudo recente agora revelando que pelo menos 46 mil crianças e adolescentes vivem hoje em abrigos no Brasil. Uma das causas centrais desse abandono, hein? Esse abandono de criança e adolescente é a questão da droga. Nós vamos conversar sobre esse assunto hoje aqui também, dentro aqui das principais notícias da manhã. As notícias mais importantes da manhã no Debate 93. Estamos juntos no Debate 93. A JR diz aqui uma de nossas queridas ouvintes: olha, meu marido, ele é 10 anos mais velho que eu e nós estamos casados há 3 anos. Antes de nos unirmos, combinamos que só teríamos filhos após o término da minha faculdade. Tava tudo certo, né? Até a nossa igreja começar a interferir. Uma irmã da igreja, ela veio me procurar alertando que, como ela não quis engravidar, Deus colocou uma ferida no útero dela. Será que isso é verdade? Estou extremamente triste. Não é que não queira filhos. Quero apenas ter condições melhores para tê-los. O grupo de irmãs já até escolheu o nome do meu futuro filho. A última profecia que eu recebi, a irmã bradou do púlpito: é melhor um filho que uma doença. Como suportar uma pressão tão grande, hein? O que esses irmãos estão enxergando que eu não estou vendo? Como impor limites às pessoas que gostam de interferir em nossas vidas? O fato de não querer filhos agride o coração de Deus? Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. A nossa queridíssima Cristina Mel, membro da Primeira Igreja Batista em Itaipu, cantora aqui da nossa MK Music. Querida Cristina, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, J.R. Vargas, bom dia, queridos ouvintes, que prazer estar aqui na 93, nesse debate. Olha, o tema hoje menina, é quente, hein? Olha bem, e essa frase tremendo. aí, ó, ouvinte dizendo, tava tudo certo até a nossa igreja interferir. Você acha que tem coisa que não tem nada a ver com a igreja? Na verdade, não é a igreja como um todo, né? Pessoas da igreja, cada um devia ficar na sua, a amizade continua. Ou você acha que esse tipo de intervenção é normal num ambiente familiar? Olha só, em Gênesis 2:24 diz assim: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Isso quer dizer que em certos assuntos entre casal, esposo, esposa, não é o avô, não é a mãe, não é a sogra, não é o vizinho, não é o irmão da igreja, não é ninguém que vai chegar dizer, você vai ter que ter tantos filhos, você vai ter que agir dessa maneira ou outra. Não, você vai buscar primeiramente em Deus a resposta, orando, buscando ao Senhor a vontade do Senhor, que é boa, agradável e perfeita. E você não tem que ficar ouvindo o que o outro está dizendo, porque quem sabe, né, do plano de Deus para você, que tem que saber, é um casal. São vocês dois. A gente tem que chegar, orar, buscar, e aonde está a vontade do Senhor, o coração está tranquilo, você sente paz, porque a vontade do Senhor é perfeita. Então a gente tem que ter muito cuidado com as profetadas, não é? As pessoas que não, porque às vezes o prejuízo acontece e sempre é para quem
tomou a profecia errada. Porque quem falou não foi atingido, não foi abalado. É até possível se admitir que há ali uma excelente intenção, não é nem boa não, uma intenção extraordinária, mas que gera esse tipo de ambiente. Nós temos hoje o privilégio de acolhermos duas meninas na mesa de hoje, a querida Cristina Mel, também a pastora Cirlei Figueiredo, da comunidade cristã Novo Dia, a quem eu dou bom dia e quero ouvir a sua opinião sobre essa frase. Estava tudo certo, até a nossa igreja começar a interferir. Bom dia aos ouvintes da 93, bom dia aos debatedores, vamos ter uma manhã aqui abençoada, linda. Bom, o papel da igreja é a manifestação da vida de Deus, né? Os irmãos é para transmitir, passar a vida de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus, e não interferir na vida de um casal. Porque aqui eu vejo que há um planejamento familiar, né? Um casal que entrou num acordo e planejaram a sua vida, e isso é bênção de Deus, né? Então, vocês como casal, vocês precisam entender e colocar os limites. Quando você ouvir, você para a fala do outro e fala, não, irmã, não, irmão, nós já estamos diante de Deus e Deus já tem nos orientado de uma maneira educada, de uma maneira agradável, sem agredir, e assim a gente vai caminhando na bênção, porque igreja é lugar de manifestar a vida de Deus e não de interferir na vida de um casal. Pastor Gilton de Medeiros, da Igreja Batista em Jardim Santíssimo, muito bom dia, seja bem-vindo. A palavra da pastora Cirlei agrada ao senhor no sentido de entender que exatamente é assim ou é assim que deveria ser, infelizmente não é assim. Bom dia, bem-vindo, pastor. Bom dia, JR, bom dia, amigos da mesa. É uma alegria estar de volta ao debate e desejo que Deus realmente nos use para que haja esclarecimento, haja orientação e, sobretudo, haja paz no coração das pessoas que estão sofrendo em circunstâncias parecidas com estas. Então, o que nós temos diante de nós, a pastora Cirlei já disse com muita propriedade, é de que há uma tendência da comunidade querer decidir pelo comportamento, pelo futuro das pessoas que estão envolvidas nela. Mas nem sempre essa intervenção é apropriada, é correta, é na direção certa. Então a pessoa que está sendo orientada assim, precisa ter a segurança de que ela está firmada num propósito que ela fez diante de Deus para poder com sabedoria dizer não. Agora, como você mesmo colocou, nem sempre esse ideal acontece. Normalmente há uma grande pressão, há até uma certa marginalização da pessoa que não se enquadra no pensamento do grupo, e há muita dor normalmente para as pessoas que saem do padrão. A pessoa está com boa intenção. Eu sempre imagino que a pessoa, quando fala um negócio como esse, ela está querendo, olha, aconteceu comigo e tal. Mas o tom aqui não é muito esse não, né? Nós vamos entrar nesse tom aqui já, ouvindo antes o Dr. Zenóbio Fonseca, que é diretor da Associação Nacional de Juristas Evangélicos. Zenóbio, querido, muito bom dia, seja bem-vindo, bom tê-lo de volta aqui ao nosso debate 93 de hoje. Esse aspecto que envolve a interferência, né? Comunidade, às vezes, é a pessoa que tá ali, vai no culto junto, senta junto, ora junto, enfim, tem um envolvimento. A gente costuma dizer que é uma comunidade, é uma família, né? Existem expressões que apontam exatamente para isso. Mas certas coisas parecem mais de domínio familiar, particular e até individual do que coletivo. Discernir uma coisa da outra, que talvez seja uma das maiores dificuldades que algumas pessoas enfrentam. Bom dia, bem-vindo à sua opinião, meu irmão. Bom dia, J.R. Vargas. É um grande prazer estar aqui novamente com essa mesa repleta de pessoas, irmãos em Cristo, estar contigo novamente, com essa audiência maravilhosa. A gente percebe que a igreja, ela é uma comunidade terapêutica, mas às vezes a gente observa como esse meio aqui, que nos é apresentado à mesa, que existem alguns equívocos, porque quando nós observamos a palavra, a questão dos filhos, os filhos são uma herança, e às vezes, como você colocou muito bem, a pessoa imbuído daquele intuito de querer incentivar uma pessoa a ter filho, ela comete esses equívocos, trazendo um grande peso. Eu enxergo o seguinte, que eu queria até citar aqui logo de cara a palavra do Senhor quando fala sobre filho, porque são dois assuntos interessantes. Claro. Filhos é herança, então tem que ficar bem claro isso, que ter filho é uma herança do Senhor. O Salmo 127,
3-5 diz: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não serão confundidos. O salmista também no 128, versículo 3 e 4 fala: a tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, e os teus filhos como planta de oliveira à roda da tua mesa. Então está mostrando o quê? Que é bênção a família, bênção ter filhos. E em razão dessas passagens bíblicas, eu compreendo que a motivação dessa pessoa ao falar de forma equivocada para uma outra irmã, que fez um planejamento, o e-mail mostra bem claro, havia um planejamento, como já foi colocado aqui, um planejamento familiar da pessoa: olha, eu vou me formar, depois de formar, estar mais madura profissionalmente, emocionalmente, eu crio um ambiente totalmente tranquilo para eu receber um novo filho, e aí com o meu esposo já equilibrado, poder fazer essa criação. E de outro lado vem essa questão dessa pessoa que não teve sabedoria, embora acredito também como você, que haja uma boa intenção, isso é comum, porque se mistura muito essa questão do privado com o coletivo, e essa questão de família, filho, isso é questão de foro íntimo, onde o casal deve discutir, e se houver uma dúvida, um conflito, aí sim o pastor, o líder espiritual daquela igreja, ele pode entrar para mediar, apresentando: olha, pode ser assim, pode ser assado, mas a escolha pessoal do que como ser, de como fazer, isso é estritamente de foro íntimo do esposo e da esposa. O líder espiritual pode apenas aconselhar. Esse aspecto do planejamento, companheiros, eu quero ouvir a opinião dos irmãos, porque durante alguns anos nós tivemos no Brasil uma igreja especificamente contrariando esse princípio do planejamento. E muita gente pensa assim, exatamente assim hoje. Quer dizer, foi lá, engravidou. Entendeu? Outra vez engravidou, entendeu? A pessoa, engravidou, tá lá, tem 15 filhos. E não tem condição de sustentar um. Não é? Depois nós vamos falar aqui sobre as crianças abandonadas aqui por uma questão que envolve drogas, etc. Tem um outro assunto dentro do mesmo aspecto que envolve planejamento. Eu quero ouvir a opinião dos irmãos. Planejar o número de filhos, o tempo de ter filhos, a hora de ter filhos, contraria a palavra de Deus? Isso é uma coisa que contraria um princípio bíblico? Afinal de contas, para se planejar, ou não faz né? Se é que vocês estão entendendo o que eu estou falando. Estão entendendo o que eu estou falando? Com certeza. Os ouvintes estão entendendo. Os ouvintes eu sei que já entenderam perfeitamente. Ou não faz ou faz com certo cuidado, com medicamento, com isso assim, com preservativos, etc. Aí você vai ampliando para uma série de coisas de anticoncepcionais para evitar que se engravide. O que pensam os companheiros? Eu creio firmemente, JR, que Deus nos deu inteligência, sabedoria e informações para planejar não só o aspecto de quando devem vir os filhos e de quantos filhos, mas todos os aspectos da nossa vida. A gente deve planejar, inclusive, eu tenho dito às vezes em palestra, até os nossos alvos espirituais. Se nós planejássemos, por exemplo, quantas pessoas levar a Cristo por ano, a igreja teria crescido muito mais. A gente deixa ao acaso essas coisas. Então eu creio que planejamento é de Deus, inclusive no campo da quantidade de filhos, da época apropriada para vir filhos. Agora, a discussão que é decorrente, que você já mencionou, que é de como executar o planejamento, quais os métodos que você usa para evitar com que uma gravidez não planejada ou na época não apropriada, essa é a segunda discussão. Agora, a primeira, planejamento, eu creio firmemente que é de Deus e é bênção para toda a igreja. É verdade, eu acho que não há nada de errado em você se planejar, porque quem tem uma gravidez no período de faculdade com barrigão pesado, quem já viveu isso, leva adiante, lógico, mas que é bem mais sacrificante para a mãe, para o pai, para o bebê e tudo mais, é lógico, isso não precisa, é bem... Então, se você pode planejar, por que não? Não acho que é pecado, não. Acho que você ser irresponsável e deixar acontecer não é uma atitude muito inteligente. Deus nos deu capacidade para sonharmos e os sonhos dele. Lógico, sempre tudo debaixo da vontade do Senhor. Se engravidou, amém. Os filhos são a herança do Senhor, é bênção. Mas se você consegue planejar, eu vejo que essa ouvinte, ela não diz que não quer ter filhos. Ela não é contra. Ela só acha que há um momento melhor para isso. E eu a apoio. Eu acho que é uma visão inteligente. Quem faz uma faculdade sabe que não é fácil, é muito trabalho, ir e voltar, pegar ônibus, seja como for.
São as dificuldades normais. E se a gravidez não for uma gravidez que precisa de repouso, então, enfim, aí depois terminar a faculdade com um bebê novinho, e, enfim, eu acho que ela está certa, eu concordo. JR, esse é um assunto, acho, complexo, porque ele trata de como você colocou, uma questão histórica do próprio feminismo, aonde vem se trabalhando a questão da redução dos filhos. Isso mostra a questão da ocupação territorial de determinados países. Nós estamos vivendo hoje em alguns países da Europa que há um incentivo para ter filho, porque ao longo dos anos a redução de filhos, a pessoa ter um até filho algum, ela há uma ocupação territorial e a multiplicação daquela própria espécie de família. Então, quando a gente olha a Bíblia, ao longo do tempo, há um princípio de crescer e multiplicar. É todo um processo histórico de um determinado momento. Nós estamos vivendo hoje um outro momento social, outro momento econômico, o Brasil. Eu acredito que planejar, sob o ponto de vista de você, quantos filhos eu vou ter, é uma bênção. A minha preocupação, e aí, de repente, eu sou um pouco da voz dissonante aqui da mesa, é sob o ponto de vista de ter apenas um filho. Eu, por exemplo, eu tenho apenas um filho, sou doido para ter um segundo filho. Espero que minha esposa não esteja ouvindo. Mas nós temos algumas limitações em relação ao trabalho. Ela teve um problema, colocou 2 parafusos da coluna. Então, tem algumas questões que nós temos que respeitar e eu tenho que planejar. E assim como eu tenho uma questão pessoal, outras pessoas também têm a questão econômica. Mas princípio bíblico é bom que tenham filhos. 1, 2 filhos. Nós temos visto um crescimento. Eu sou de uma família de 4 filhos. E o que nós temos visto, os casais modernos hoje estarem com filhos. E isso impacta uma sociedade. Quando a gente pode observar, por exemplo, os países muçulmanos, eles têm um projeto de evangelização e dominação da própria Europa, onde as famílias têm que ter no mínimo 6 filhos. Porque eles têm, na visão deles, crescendo a sua espécie de raça, para que eles possam ocupar o planeta e colocar essa questão espiritual. Então, essa questão de filho, ela passa por questão familiar, mas tem questão também hoje sob o ponto de vista de evangelização. E nesses casos, pastor, doutor, nesse caso ainda tem um apoio governamental na questão da educação e saúde, porque o projeto é este. O projeto do governo é esse. O mesmo princípio se aplica também tanto em Israel quanto em outros lugares onde há uma presença judaica muito grande. O que você vê de vans, entendeu? Você não vê aqueles carros pequenininhos de dois espaços, entendeu? Você vê grandes vans. Abre uma van daquela, sai 15 crianças e a mãe grávida de 2 ao mesmo tempo, entendeu? Entendeu? É um negócio assim impressionante. Por quê? Porque há uma questão cultural, religiosa envolvida num processo como esse que está aí, mas há também um governo que chega e diz o seguinte: olha, a educação tá comigo, saúde nós vamos dar apoio, porque há um projeto maior que envolve esse negócio todo. Há um planejamento para isso. Na nossa vida, eu planejei, eu estudei, aí terminando o seminário, eu casei, então ainda tinha algumas coisas mais para fazer. Então a gente vai planejando. Você planejou o seu casamento, você planejou ter o seu filho, como vai ser sua casa. A nossa vida é um planejamento, né? Obviamente que tudo diante do Senhor, porque a gente sabe que Ele vem e realiza a vontade dele, mas a gente coloca para Ele. Então, assim, é abençoador a gente colocar os planos, os projetos diante de Deus e ter isso como bênção. Só para fazer um contraponto, do ponto de vista histórico, também havia um planejamento quando a ideia era a moça aos 13, aos 14 e até aos 15 se casavam para ter filhos. Esse era o plano. Hoje o plano é outro. Então, quer dizer, sempre houve uma estratégia, um plano em torno, mesmo que as pessoas em si não tivessem essa consciência. É um tempo de maturação, né? Porque a gestação depende disso. Tanto quanto a mais nova, quanto a mais velha, você tem um período que é um período. Você vê que a ciência foi evoluindo e hoje mulheres com mais idade, que há 10, 15, 20 anos não poderiam ter filhos em hipótese alguma, estão plenamente aí, é plenamente viável, seguro, tranquilo, desde que acompanhado, evidentemente. Essa questão do planejamento, biblicamente, não nos aponta que há uma redução, devemos reduzir a questão dos filhos. Mas por aspectos sociais, culturais e locais, há essa necessidade. Por exemplo, eu sou professor universitário e eu vejo nitidamente quando a pessoa fica grávida, que é uma bênção para ela, ao mesmo tempo é uma aflição, porque ela abandona, porque ela não consegue ir à aula, e aí tem todo um outro aspecto. A modernidade hoje, ela traz alguns embaraços que dificultam a vida da mulher, que ela já tem uma dupla, vai passar a ter uma tripla jornada da questão da gravidez.
gravidez. E aquele momento da gravidez é tão importante para ela dar essa qualidade de vida pro seu filho, pro seu esposo, porque a mulher nesse momento ela fica totalmente modificada, as suas emoções afloram. E aí tem todo um cuidado. Em razão disso, essa questão do planejamento é muito importante, por causa dessa questão cultural do projeto. Mas olhando assim, e aí acho que a confusão da irmã da igreja, ela quando ela vê a letra da Bíblia morta, literalmente, ela vai ter que ter filho, tem que fazer, porque senão é maldição. Porque tem aquele princípio que quem não tinha filho era amaldiçoado, e quem não tem filho, aquela questão equivocada, se tem uma maldição, não é? E fora isso, a experiência, que é o que conta aqui a nosso ouvinte, quando diz, olha, uma irmã da igreja veio me procurar, alertando que como ela não quis engravidar, Deus colocou uma ferida no útero dela. E eu quero ouvir a opinião dos companheiros sobre esse assunto aqui no nosso Debate 93 de hoje. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Pesquisa 93. Olha ela aí, minha gente, Marcela Bastos, bom dia. Bom dia, JR, bom dia aos nossos ouvintes, aos nossos queridos debatedores. A pesquisa é a seguinte, vem cá, você já sofreu com pessoas da igreja querendo assim dar uma opinião na sua vida? Vou dar destaque aqui ao sim, 30% dos nossos ouvintes já sofreram com isso sim. 70% não? 70%. Ué, então vamos destacar os 70 aí agora, porque eu achei que, hein, estão surpresos? Os companheiros estão surpresos aqui. Eu também estou. Tá surpreso? Eu acho que isso aí vai mudar. Eu acho que no dia a dia da igreja eu tenho visto mais de dando pitado. Então, olha bem, a pergunta é a seguinte: você, a pessoa, você já sofreu com pessoas da igreja querendo dar opinião na sua vida? Isso aqui em todas as áreas, né? Por exemplo, namoro, casamento. Posso contar uma coisa? Meu esposo, antes de casar comigo. Pode arrumar o microfone, Cristina, pode arrumar. Peraí, você tá desconfortável. Ele anda, eu vou. Aí, ele foi numa igreja e uma determinada irmã falou pra ele que a mulher da vida dele era fulana de tal. E ele olhou já apaixonado por mim, a gente já que era aquela que era a esposa dele. Olha, ideal para ele. E eu conversando com um pastor amigo meu, ele me disse que um empresário muito bem sucedido de São Paulo tinha um negócio muito grande e um profeta, falso profeta, chegou para ele e disse: olha, Deus mandou você vender, acabar isso tudo, pegar a sua Bíblia e andar por São Paulo inteiro pregando evangelho. E ele fez isso. Hoje ele é um camelô. Não, nada de errado, nada contra isso. Claro, mas ele tinha uma família estruturada, ele tinha um negócio, ele tinha tudo. E não aconteceu. Ele deu ouvidos e hoje ele perdeu tudo. Está começando tudo de novo. Então a gente tem que ter muito cuidado, tá? Porque se Deus fala através de um irmão, e eu creio que há profecias muito sérias sim, mas Deus também tem que confirmar no seu coração se é realmente essa vontade dele para sua vida. Você não pode cegamente, você que nem vou consultar o meu guru, entre aspas, né, para ver o que ele acha. E eu conheci uma pessoa ainda mais quando é questão relacional, né? Eu conheci uma pessoa que eu falei assim: olha, eu vou lhe ajudar. Uma pessoa, você quer casar, tal. Até cantei no casamento dela. Eu falei: olha, eu consegui um rapaz que vai filmar para você, fotografar o seu casamento graciosamente. Aí ela: peraí que eu tenho que perguntar ao meu pastor se pode. Chegou a esse ponto. Eu falei: não, eu acho que a gente tem que ter o conselho do pastor, sim, mas o que eu vou fazer? A minha vida inteira, isso tem que ter muito cuidado, porque tem que haver um certo equilíbrio, né? Eu vou perguntar a fulano, eu acho que a gente tem que ter sim a orientação do pastor, sim, ele é um homem de Deus, mas você também, Deus pode falar ao seu coração, vai ler a Bíblia, ajoelha, ora, junto com teu marido, teus filhos, Senhor, fala comigo. Até Deus porque, fala. Cristina, Deus não é Deus de confusão. Eu não consigo acreditar que Deus vai ferir o útero de alguém porque não quis ter filho. Até porque a gente tem um exemplo na Bíblia de Sara, 90 anos, na menopausa, estéril. E quando Deus quer fazer, ele vai fazer e a bênção dele acontece. Então, eu acho que foi uma palavra maldita, vamos dizer dessa forma assim, que trouxe um peso espiritual no momento errado, e isso causou até problema emocional para aquela pessoa que recebe, porque ela somatizou aquilo, de repente pode até ter gerado uma doença.
doença. Isso. Porque o mal que me sobreveio, que eu pensei me sobreveio. Alguém disse pra ela que ela ficou doente porque ela não quis ter filhos. Logo, E aí ela doente somatizou também? esse processo. Vai no processo. Deus é Deus de bênção. Isso Deus daí é é uma Deus palavra- da família. A palavra do Senhor em todos os momentos fala que a bênção vem sobre a família. Então eu não acredito, não vejo base na Bíblia, eu acho que os debatedores todos concordam com isso, para que Deus venha amaldiçoar uma pessoa porque não quis ter filho. Até porque o caso da ouvinte aqui, ficou bem claro, ela ia ter filho, vai ter filho, eu creio assim, e no momento planejado, para que seja bênção, no momento de maturidade pessoal, como mulher, como família. Então essa palavra é totalmente equivocada. E é Essa importante pessoa. a gente ressaltar que o agir de Deus, no que diz respeito à desobediência, não é a punição ativa de Deus. É permitir que as consequências da desobediência se abatam sobre nós. Traduzindo isso em exemplo prático, se você entra na frente de um ônibus, você certamente vai ser estraçalhado, mas não é porque Deus te castigou, é porque você quebrou uma lei da física. Quer dizer, você cometeu qualquer erro ou fez qualquer coisa que eventualmente seja desobediência a Deus, o mal que virá sobre você será não porque Deus está lhe castigando ou fazendo qualquer coisa, mas porque Deus está permitindo que você sofra as consequências daquilo que você mesmo fez. A Bíblia fala realmente que Deus pode nos castigar, mas quando? Lá em Hebreus, quando ele diz que Deus usa as circunstâncias para nos ensinar. Então Deus permite o sofrimento, Deus permite a dor para que nós possamos aprender. Agora, Para que nós possamos crescer na vida cristã. Importante aqui. E não como uma vingança de Deus. É importante a gente entender esse aspecto, porque quando a ouvinte diz a última profecia que recebi, a irmã bradou do púlpito, ou seja, uma coisa para toda a comunidade, tá certo? E ela disse, é melhor um filho que uma doença. Ela menciona no e-mail que nos enviou a doença. Nós preferimos não colocar a doença, até por um aspecto de possibilidade de somatização de outros que estão ouvindo a gente. Tá certo, a pessoa eventualmente está fragilizada, pode ser, mas uma palavra como essa, dita de púlpito, é uma palavra oficial. Queira ou não queira, é a palavra do púlpito. Você pode até discordar da palavra, mas a palavra que foi dada. Isso não é uma ameaça, gente, não é uma praga, não é um negócio que a pessoa joga a sua vida do outro. Isso é uma palavra de intimidação, que vem até você, não é uma palavra que vem de Deus, porque Deus, quando traz uma palavra profética, uma revelação para a tua vida, essa revelação, essa profecia, ela vem recheada de graça, de amor, de vida de Deus. Ela vai manifestar a vida de Deus. Eu lá no culto, sentada, como todo mundo, o irmão lá pregando, aí ele vai e fala para mim: a irmã, Deus vai dar filho para a irmã. Eu, amém. Eu, desse jeito, amém. Eu não tinha filho, já era casada, amém. E eu não esbocei, não dei glória a Deus, eu não pulei, eu não gritei. E na mesma hora, aquele irmão falou o seguinte: se fosse algo material, se você estivesse recebendo um palácio, se você estivesse recebendo uma casa, se você estivesse recebendo um carro, você estaria alegre, feliz, mas Deus está te dando um filho e você não esboça alegria. Aí eu ali, assim fiquei. Aí eu conheço o Deus que eu sirvo. Então a diferença na nossa vida é sabermos quem Deus é. Deus é Deus de graça, Deus é Deus de amor, Deus é Deus de paz, Deus é Deus que vem e abençoa a nossa vida. E a profecia, se ela não é recheada com a vida de Deus, com a presença de Deus, com a palavra de Deus, não aceite. Essa questão do púlpito, né? Daí a preocupação de você abrir o púlpito, o microfone, para qualquer pessoa falar. Isso aí. E falar o quê? O púlpito é um local onde tem uma certa proeminência sobre o povo. E a falta de sabedoria, eu acredito que foi pelo que eu estou vendo aqui, um grave erro daquela pessoa, porque primeiro ela falou genérico, e a profecia, ela tem que ser direcionada. Deus fala diretamente, não é Deus de confusão. Então essa pessoa jogou ao relento, e quantas pessoas mais
absorveram essa palavra como maldição para a vida. Não apenas essa ouvinte, JR. E que comparação, melhor um filho com a doença? Você tem dúvida disso? Então, ô, irmã, a irmã estava com dúvida se isso era melhor ou pior? Não precisava nem ter profecia para falar. Pelo amor de Deus, que conversa é essa? E a questão da profecia, ela tem um local, o momento certo, às vezes no propósito específico. Que é a edificação do corpo de Cristo. E a gente observa que esse tipo de ação, que a meu ver, biblicamente, não é uma ação sobrenatural de Deus, porque a palavra já foi revelada. Então existem momentos que Deus te revela através dos profetas dele, mas não é nesse momento dessa forma. E aí a falta de sabedoria até no líder espiritual daquela igreja, porque se está numa igreja, a pessoa fala uma coisa, o pastor deveria de repente tomar o púlpito, olha, e colocar o caminho nos eixos, para que não comece o quê? Essa doença no meio do povo, porque várias pessoas com certeza foram atingidas por essa palavra. Uma palavra doente adoece aqueles que a escutam, correto? Uma palavra enferma, uma palavra que produz, que é fruto de lábios que trazem esse tipo de tormenta para aquela pessoa que escuta, não é uma coisa que vai edificar a vida de absolutamente ninguém. É claro que uma pessoa, volta a dizer, ainda acredito na pessoa muito bem intencionada. Acredito em gente que faz as coisas assim com o modo melhor das intenções, mas ainda assim precisa entender que é equivocado. Que a gente com boas intenções ainda se equivoca, entendeu? Eu sou meio contrário àquela frase de boa intenção o inferno está cheio, que eu não sei como é que a pessoa sabe, entendeu? Como é que a pessoa sabe que está cheio, né? Veio de lá recentemente, teve uma informação, teve um contato, mas existem pessoas muito bem intencionadas que fazem bobagens, com melhor intuito, melhor intenção, mas com uma ação equivocada. E aí a visão do pastor, do líder espiritual. Nesse momento, até acho que tem muitos líderes nos ouvindo, pessoas que estão, né, na dúvida. Nesse momento que a gente vê esse zum na igreja, uma palavra de orientação para a própria liderança da igreja para tratar desse assunto, porque as igrejas ela tem as suas células, os seus projetos, as suas subdivisões que o pastor ele não consegue acompanhar a todos. É importante que traga essa palavra de amor e não se interfira, porque na hora que der o problema vai falar, pastor, o senhor que falou, então assume agora meu filho, paga minhas contas. Esse é um problema muito sério. Quem sofre é o casal, quem sofre é a pessoa que ouviu, né? E a gente sabe que muitos dirão Senhor, 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 e será realmente que aquela pessoa era um instrumento de Deus ou não? A verdade é que a gente tem que lembrar que na igreja, os filhos de Deus, os salvos, que são chamados para uma nova vida, a palavra de Deus só tem palavras de bênçãos para estes. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, diz que o Senhor nos abençoou com todas as bênçãos espirituais das regiões celestiais. Então, para os filhos de Deus, nenhuma palavra de maldição há de nos alcançar. Então, os crentes em Jesus, os filhos de Deus, que já nasceram de novo, devem dizer não a esse tipo de atividade que se desenvolve em algumas igrejas, que prosperam em algumas comunidades, porque isso não é para os filhos de Deus. Olha, ouvinte dando opinião aqui, por e-mail dizendo, passei por isso, as pessoas na igreja acham que têm o direito de dar pitaco na vida dos outros. Pastor Gilto, o que é pitaco? Ao que me parece, é aquele tipo de opinião, aquele palpite de segunda categoria. Entendi. Não consigo, outro ouvinte dizendo, não consigo aceitar o fato de ter um cristão se deixar levar por uma profetada. Será que as pessoas não estudam a Bíblia? Na igreja, os assuntos que devem ser tratados são os da igreja e não assuntos de foro íntimo, a não ser em caso de aconselhamento pastoral. Existem coisas que são particulares, minha gente, é isso que o ouvinte está falando aqui. Tem coisa que todo mundo pode participar e tudo, agora tem coisa que é pessoal. E é importante deixar claro que a Bíblia é o maior manual de vida, de família. Esse tipo de assunto, nós temos que mergulhar na palavra do Senhor, não podemos pegar uma experiência de uma pessoa e querer generalizar para todo mundo, porque aí nós estamos distorcendo e criando até uma heresia em determinados momentos. Ouvinte aqui. A experiência que eu tive com esse profeta, né? Eu poderia ali ter anulado esse dom na minha vida de receber, né? Mas por que eu não anulei? Porque eu conheço a palavra de Deus e eu sei quais são as promessas de Deus para minha vida. Mesmo que eu não pudesse ter gerado filhos e eu desejasse ser mãe, eu tenho essa opção de adotar uma criança e ser mãe da mesma maneira. Verdade. Então, assim, a bênção de ser mãe, a bênção de formar uma família, Deus nos dá. Então, quando a gente conhece a palavra
palavra, sabe das promessas de Deus, o nosso caminhar é outro, é livre. Essas coisas, essas palavras que vêm para aprisionar a tua alma. Então seja livre pela palavra de Deus. Ouvinte dizendo: a igreja não deve interferir na vida pessoal familiar do membro, mas tem a obrigação de orientar, sim. Quando a igreja tenta dar ordens ao casal, pode gerar brigas e até provocar a separação do casal. Outro ouvinte aqui, a Beth, dizendo: olha, nem tudo que é dito no púlpito vem de Deus, temos que ficar espertos. A Simone dizendo: olha, gosto muito de vocês, traz uma palavra boa, obrigado, Simone, Deus te abençoe. Ela diz: olha, não concordo com as irmãs que se metem na vida dos outros, viu? Na igreja hoje existem muitas irmãs que gostam de se envolverem na vida alheia. A outro ouvinte aqui dizendo: olha, penso que as pessoas que estão se preocupando muito com a casa alheia deixam de resolver os seus problemas e querem diminuir suas frustrações em cima da vida dos outros. Diz aqui a Denise, que já morou no Rio e hoje mora no belíssimo estado do Espírito Santo. Outro ouvinte dizendo: olha, sim, isso é bom e ao mesmo tempo ruim, porque tem irmãos que querem ajudar mesmo, mas tem irmãos que só querem fofocar e espalhar a sua vida pessoal. Diz aqui outro ouvinte, é bom ficar ligado, hein? Outro ouvinte aqui de Queimados dizendo: na minha opinião, o casal tem que desejar e planejar ter um filho. Não pode ser por pressão do profeta ou por acidente. A minha irmã está com um bebê de 7 meses no hospital, indo lá visitar, escutem bem, hein? Vi meninas de 10 e 12 anos grávidas. Vi meninas com AIDS e tendo bebê sem nenhum planejamento, fazendo com que os bebês sofram as consequências, é o que compartilha uma de nossas queridas ouvintes. E pitaco, a outra definição é exatamente aqui, ó: opinião em ocasião indevida. Olha aí, vou dar um pitaco na sua vida, não está na hora. Na hora certa você pode dar o seu pitaco, é isso? É isso, produção? É isso, produção. Muito bem, companheiros, aqui ao analisar um pouco mais esse assunto, a ouvinte diz: como suportar uma pressão tão grande? Porque às vezes, para prestar contas aos outros, ele pensa: então tá bom. Então, vamos lá, entendeu? E aí a vida segue um outro rumo, um outro ritmo, porque houve uma pressão. Nesse caso de pressão, como é que esvazia essa pressão? Abre o jogo, joga aberto, joga limpo, pede ajuda, pastor, pelo amor de Deus, me ajuda, estão querendo que eu... Porque vocês sabem disso, a pessoa é solteira, a pessoa diz: você vai ficar noivo quando? A pessoa fica noiva, vai casar quando? A pessoa casa. Vai ter o primeiro filho quando? A pessoa tem vai ter o segundo filho quando? O filho tá com 2 meses, vai ser avô quando? Entendeu? E aí, gente, pressão continua. E aí? Verdade. JR, eu acho que o mais difícil disso tudo é porque esse tipo de pressão e expectativa é até natural. Eu acho que você está convivendo com a sua família, você está convivendo com a igreja, então há uma certa expectativa e é natural que as pessoas queiram isso naquela de que você vai formar uma família, você vai ter filhos, então isso é natural. O que eu acho que complica é quando aquelas pessoas que assumem áreas de santidade, aquele tom de profecia, aquele tom de revelação, e aí deita um juízo sobre sua vida. Esse que eu acho que é o grande problema. E aí eu acho que para resistir a esse tipo de pressão, a pessoa deve parar 1 minuto e olhar a vida de quem está falando. Olha a vida de quem está falando e geralmente você vai ver que aquela vida não tem autoridade. Não estou dizendo que é todos os casos, mas geralmente não tem autoridade para assumir aquele ar de profeta, de santo, de qualquer coisa que seja, para deitar juízo sobre a vida dos outros. Algumas pessoas, agora eu peço licença para falar, vêm a endeusar determinados profetas e fazem tudo o que aquela pessoa diz que tem que ser feito. A gente tem que ter muito cuidado com isso, porque quem é aquele que guarda, que guia, que orienta a nossa vida é o Senhor Jesus. Não é eu conheço um caso de um rapaz que trabalhou como motorista de uma cantora evangélica e é lógico, domingo, o cantor evangélico canta muito no domingo, canta quarta, qualquer dia que Deus mandar. E aí ele disse: não, mas um profeta disse que eu preciso estar todos os domingos na minha igreja. Mas ele aceitou trabalhar como motorista. E aí abriu mão. Ok, não vai no domingo. Depois não posso trabalhar na quarta. Aí tem uma festa na minha igreja que é quinta, sexta, sábado, domingo e segunda. Eu também não posso trabalhar.
eu tenho que estar na igreja tocando. Entendeu? Então ele não poderia trabalhar como motorista. Ele teria que trabalhar num horário comercial, um horário normal, entendeu? Perdeu o emprego com filho, com criança pequena, porque o outro disse que ele tinha que estar. É lógico que ele tem que estar, mas então ele tem que tentar equilibrar isso. Então você não pode pegar esse tipo de trabalho. Você tem que... Outro vendeu a casa, entendeu? Foi para morar de aluguel. E será que essa é a vontade do Senhor? Uhum. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, porque tudo tem que ter equilíbrio. Você tem que meditar, você tem que buscar a Deus primeiro. Não acho que Deus quer a sua infelicidade, não quer, enfim. Essas ponderações que você nos traz, elas são saudáveis, porque elas não eliminam a possibilidade da existência de uma pessoa enviada por Deus com uma palavra sadia, cheia de graça e cheia de unção. Também, ao mesmo tempo, nos dá a preocupação de ponderarmos sobre aquilo que se escuta. Existem pessoas que dão ouvidos a qualquer coisa. A qualquer coisa. Não conhece, não sabe dos frutos, não examina a árvore. E outra coisa, se for bom, pega rápido, entendeu? É um negócio que é a palavra boa. Olha, você vai ter, opa, é isso aí, meu, esse é de Deus, hein? Se for uma coisa complexa e a pessoa estiver numa fase um pouco complicada da sua autoestima, é capaz de assimilar aquilo também. JR, essa questão da pressão, eu acho que esse tema veio à mesa, é muito importante, porque isso é reflexo de muitas igrejas. Eu acho que quase todas as igrejas, determinado departamento ou outro. Por quê? São as pessoas que têm intimidade, que estão na preocupação. E a questão da pressão, como ela resolver essa questão da pressão? Isso também é muito subjetivo, porque cada um tem um temperamento, cada um reage de uma forma. E para ela fazer isso é um grito. Eu acho que a melhor forma é ela ser transparente com toda a sua possível dificuldade emocional ou não, chegar para as irmãs e falar: olha só, gente, isso está me fazendo mal. Se for de Deus, vai acontecer. Eu vou ficar grávida antes do tempo, porque eu tenho N exemplos de pessoas que tomam remédio para não ter filho, anticoncepcional, e vem a gravidez, e como é que acontece? Porque Deus, ele é soberano, a gente faz projetos, mas Deus, tudo está na mão do Senhor. Então acho que a melhor forma dela abrir o coração, como nós estamos numa comunidade terapêutica cristã, é chegar para o grupo e falar: olha só, irmãs, se Deus falou, vai acontecer, eu recebo essa palavra. Se não é de Deus, não vai acontecer. Agora me deixa tocar o meu rumo normal, porque isso está me fazendo mal. Então eu acho que a franqueza nesse momento é a melhor forma, porque a outra pessoa vai respeitar. E se não respeitar... É que talvez isso aí envolva deixar de tomar um remédio, entendeu? Não apenas a prática normal de uma vida, né? Olha, então o que a pessoa está dizendo? Só deixa de tomar o remédio. Aí você diz assim: e agora? Se eu deixar de tomar o remédio, eu tô entrando na frente, né? A explicação lá. Eu tô assumindo o risco de, não é? Aí eu tô assumindo o risco de, por conta de que alguém me diz que Deus disse. Deus fala diretamente comigo, confirma no meu coração. A paz de Deus, ela se torna um árbitro, a paz de Cristo torna um árbitro na minha vida, e eu tomo uma decisão cheio de determinação e coragem e obediência a Deus, ou eu vou tomar uma decisão porque alguém me disse que Deus me disse isso. Esse é que é o ponto. Será que entendeu? a pessoa pode falar com você? Só vai falar com o irmão? Não fala com você? Pois é, e nem Se confirma. Busca de Nem Deus confirma. Pelo menos A isso. gente não pode ser dirigido por pessoas. Precisamos ser dirigidos por Deus, por sua palavra. Eu vou ouvir uma palavra, mas Deus vai confirmar essa palavra no meu coração. Deus vai falar comigo. Esse casal aqui, ele já tem uma palavra de Deus para a vida deles. Ele já tem. Então, as outras vozes que vêm para confundir aquilo que Deus já disse. Então, mantenha um foco firme naquilo que Deus já te falou e vá diante da palavra de Deus e tenha paz no seu coração. E é preciso lembrar também que Deus nos orienta por princípios. A palavra de Deus é cheia de princípios que se aplicam em várias circunstâncias da vida. E esses princípios nós os aplicamos como? Raciocinando a partir do que Deus nos diz e das circunstâncias que nos envolvem. Então, diante desse momento, diante daquele fato, diante daquele outro fato, eu percebo, eu concluo que devo agir assim. Geralmente, Deus não chega para dizer, faça isso, faça aquilo, nos tratando como crianças. E normalmente essas profecias são assim. Você tem que fazer isso, você tem que... Quando pastoreei uma igreja há muitos anos, eu me tornei pastor aos 22, era
pastor dessa igreja com 23, 24, meu filho tinha acabado de nascer, hoje graças a Deus tem 31, uma esposa de um membro da igreja que não era membro da igreja disse: olha, você tem que mudar a direção espiritual dessa igreja, senão seu filho não vai viver. Meu filho hoje, graças a Deus, advogado, bem sucedido, com 31 anos, está aí. Quer dizer, essas coisas não vêm de Deus, porque Deus não diz dessa maneira. Deus não me dá princípios, Deus me dá orientações, Deus me dá condições de usar da minha inteligência para, considerando as circunstâncias, tirar minhas conclusões. O padrão de Deus é muito claro, está aqui na Bíblia. E, como você colocou muito bem, a paz é o maior arbítrio, é a maior justiça de Deus. Você tem a certeza que está no caminho certo. Então, pelo que todos já falamos aqui na mesa, para uma coisa ficar bem clara para essa ouvinte e para outros ouvintes, nós não devemos tomar atitudes na nossa vida pessoal em razão do espetáculo dos outros. Isso é uma questão de foro íntimo sua e do seu esposo. E sabendo que Deus vai respeitar e vai abençoar no momento certo, na hora certa, esse filho que vai vir para esse lar. Cuidado com o que você fala em nome de Deus. É de Deus mesmo? Você sabe se é ou se não é. Muitas vezes a nossa motivação é santa. Volto a dizer, motivação angelical, aquela motivação maravilhosa, mas nós estamos usando o nome de alguém que não nos enviou para dizer isso. Então, cuidado com isso. O outro ponto é aquele que escuta. No caso, a nossa ouvinte com uma área específica que depende não só dela. Ainda que ela resolva, o marido dela tem que ser parceiro, afinal de contas, como é que se pode trabalhar este assunto sem que o marido saiba? Pode ela, por uma questão de determinação de alguém, tirar o uso do remédio sem o conhecimento dele para que eles engravidem? São casados? Esse é o objetivo, a orientação bíblica é que os dois se tornem uma só carne. Se é uma só carne, por que há tanta interferência? Se a gente reclama tanto da interferência de sogra, de cunhada, cunhado, vizinho, como é que a igreja pode ser uma agência de interferência e não agência de parceria, de companheirismo, de apoio, de intercessão? Até para identificar, a pessoa tem medo de ficar grávida. Olha, fulano, por que você tem medo? Vamos orar juntas aqui, pedindo para Deus te abençoar, trazer paz à sua vida, orientação, coisas positivas que vão trabalhar emocionalmente, espiritualmente a pessoa. Somando tudo que vocês compartilharam aqui, imagino que a gente possa resumir dizendo: olha, Deus sempre fala com a gente quando a vontade dele é esta. Deus usa pessoas, Deus usa circunstâncias, mas há sempre uma confirmação. Verdade. Fundamentalmente na paz de Cristo, aquela paz que é o árbitro no coração da gente. Jesus disse: minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Ou seja, existem sinalizações bastante claras e evidentes de que esta é a vontade de Deus, que às vezes contraria a minha. E aí eu posso ver se não aquela palavra realmente é de Deus. Contraria a minha, mas eu estou sendo convencido pelo Espírito Santo a agir de outra forma. Que a sua igreja seja um lugar de paz, um lugar de bênção e um lugar cheio da graça de Deus. E o seu fruto será para toda a nação. Pesquisa 93. Vamos ao resultado final, minha gente, da nossa pesquisa 93 de hoje, com a participação dos nossos maravilhosos ouvintes, diante da seguinte pergunta: você já sofreu com pessoas da igreja querendo dar opinião na sua vida? Pitaco. Pitaco, exatamente. 45% dos nossos ouvintes afirmam que já. Aumentou então. Estávamos em 30. Aumentou 15. Tá muito bom, hein? Tá muito bom, nível bom. Muito obrigado aos nossos ouvintes e a participação de cada um deles com a gente aqui no nosso debate 93 de hoje. Vamos acompanhar, minha gente, ter aqui a opinião dos nossos debatedores sobre os assuntos do nosso dia a dia. As notícias mais importantes da manhã no Debate 93. Um estudo revelou que pelo menos 46 mil crianças e adolescentes vivem hoje em abrigos no Brasil. Eles são vítimas do abandono ou negligência dos pais usuários de drogas. Segundo o mapa da violência, nos últimos 2 anos, a cada dia 38 meninas e meninos de até 15 anos de idade foram vítimas dessa realidade em que a família é destituída por causa da dependência química. O crack aparece como principal vilão dessa triste realidade. Policiais militares voltaram a ser responsabilizados por moradores do Rio pela morte de um jovem. Desta vez, o caso foi em Campinho. Segundo testemunhas, Fabiano Braga, de 17 anos,
foi morto após receber coronhadas de policiais e um soco no peito. A PM apura as denúncias. Os 4 policiais acusados da tortura foram afastados e estão presos administrativamente. Em um final de semana violento no Rio, 4 ônibus foram incendiados e o tráfego interditado em importantes vias em 2 pontos da cidade. No Lins de Vasconcelos, na Zona Norte, e na Vila Kennedy, na Zona Oeste. A expectativa é que saia hoje o laudo com o resultado do que provocou a contaminação em turistas que se banhavam na Praia da Tartaruga, em Búzios. Mais de 60 pessoas tiveram irritação nos olhos, problemas respiratórios e alergia na pele. A suspeita é de que um produto químico usado na limpeza de banheiros de transatlânticos que ficam ancorados na região tenha provocado a poluição. Então vamos ouvir aqui a opinião dos nossos companheiros. Pastora Cirlei, inicialmente aí sobre esse assunto que envolve as crianças, né? Esse número aí é absurdo, 46 mil crianças e adolescentes vivem hoje em abrigos no Brasil e são crianças abandonadas. JR, eu tive uma adolescência, uma infância, eu morei numa comunidade e hoje, ao vir pra cá, eu passei por essa comunidade e eu vi, né, algumas mães completamente drogadas, o crack mesmo ali, porque é onde impera, e uma criança no colo pelada. E aquilo me afligiu o coração, porque isso aqui, eu não acredito nem somente nesses números, acredito que é muito mais. Isso numa comunidade, mas a gente sabe que hoje isso já saiu da comunidade, está em todos os níveis da sociedade. Então, como igreja, a gente tem que clamar a Deus pelas nossas crianças, pelos adolescentes e pedir que a nossa vida, a comunidade em si, ela possa ser inserida nesses lugares, trazendo ajuda, mas ajuda substancial, né? Levando o trabalho para aquela comunidade, para aquele povo que precisa. Então a gente tem que sair pra rua para falar do amor de Deus, pegar essas pessoas e demonstrar amor, porque olha, nos últimos difícil. 2 anos, a cada dia, 38 meninas e meninos de até 15 anos de idade foram vítimas de abandono ou negligência, segundo dados do Mapa da Violência, que é de 2014, que reúne notificações da rede de saúde, o que é informado, o que não é, o que não chega. A maioria aqui é relacionado com drogas, especialmente a questão do crack, que foi descrito exatamente aqui agora para poder ilustrar. Para você ter uma ideia, querido ouvinte, dos 27.625 casos de abandono e negligência nesses últimos 2 anos, incluídos no Mapa da Violência, 61% são de crianças com até 4 anos. 61% são de crianças de até 4 anos que são abandonadas, são esses que estão no colo aí, sem roupa, ou com aqueles que ficam pela rua, expostas a enfermidades, doenças, expostas a pedófilos, a gente safada, sem vergonha. É impressionante o dado que nos apresenta esse mapa. As crianças são as principais vítimas também de outros tipos de violência. No caso dos meninos, 51% há uma exposição de 51% ao trabalho infantil, 53,8% à violência física. As meninas sofrem violência sexual, 81%, e são vítimas de tráfico humano e também tortura. Então é uma coisa que a gente está falando aqui de um mapa de uma violência terrível que a gente encontra na esquina da nossa casa, na esquina da nossa igreja. Tem gente passando por isso, e esse é um mapa que retrata a necessidade de maior influência da igreja nesses ambientes. Nós Cristina. precisamos chegar junto, nós precisamos nos mobilizar, porque a responsabilidade é de todos nós. São crianças que precisam de apoio. Você pode denunciar também, às vezes dentro da própria escola, tráfico, as pessoas levam drogas para dentro, balas na portaria de uma escola. Então você tem criança, cuidado, não pode aceitar nada das pessoas, é muito cuidado, né? E contar tudo para a mamãe, se vierem com uma história engraçada e me ofereceram isso e aquilo, você deve contar. Enfim, os pais têm que estar mais próximos dos filhos, porque os filhos são uma herança do Senhor, a responsabilidade é nossa de cuidar. E aqueles que não conhecem Jesus, a gente tem que chegar junto e mostrar que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e levar ajuda, orientação,
articulação, planejamento, como nós já falamos aqui. A violência é algo terrível. Por exemplo, nesse caso aqui, Zenóbio, em que policiais militares voltaram a ser responsabilizados por moradores do Rio pela morte de um menino, de um jovem, 17 anos, foi morto após receber coronhadas de policiais e um soco no peito. Essa é a informação que a gente tem. O nome desse rapaz é Fabiano Braga. A polícia está apurando, as denúncias estão aí, não é o único caso, não é o caso mais conhecido, mas se torna quase que uma praxe, e aí assusta a comunidade como um todo. A gente tem que chorar quando vê uma notícia dessa, porque a Polícia Militar, que é uma instituição séria, nós sabemos que tem um papel relevante no Estado, mas também tem aqueles maus policiais. E quando nós, como cidadãos comuns, somos surpreendidos como um ato de violência, uma denúncia onde há testemunhas mostrando que policiais agridem e matam um jovem sem o critério mínimo de controle. Se você vê alguém equivocado na rua fazendo uma coisa errada, você prende, leva para a delegacia e a justiça vai tomar. No caso como este aqui, é algo muito grave. A Polícia Militar, pessoas pegam, batem e cria todo esse caos na sociedade, porque eu começo a olhar para a polícia quando eu vejo um policial, às vezes com medo, quando eu vejo uma rádio patrulha, vamos dizer assim, num certo local, que eu quero ter uma segurança para pedir apoio, eu não sei o que está ali. Então nós devemos, como cidadãos, em primeiro lugar, olhar que existe o lado bom da polícia. Agora, esses maus policiais, eles têm que efetivamente, como está aqui preso, serem retirados da sociedade. E nós, como igreja do Senhor, nós temos que orar para que a violência cesse na nossa cidade. O problema da violência hoje está diretamente ligado à falta de Deus, à falta de valores, à falta de conceitos. E nós, como igreja, que nós temos uma audiência tão grande aqui através da rádio, você que está aí nos ouvindo, como a sua igreja, que você possa ser inserido na sociedade e fazendo o seu papel social, o seu papel de amor e cuidando dos filhos, como você colocou muito bem, Cristina, porque o papel da educação dos filhos é muito importante. Se esse filho, de repente, que pode ter efetivamente estar no lugar equivocado, ter morrido, mas tem pessoas que estão em lugares errados de madrugada, com drogas, porque o pai e a mãe não exercem aquele poder, a autoridade tem que fazer. Então é necessário que a sociedade pense que existe um Deus que se preocupa com a sociedade e que a bênção do Senhor existe quando nós oramos pela nossa cidade, pelo nosso estado, que a bênção de Deus venha sobre o Rio de Janeiro. Precisamos de paz, e essa paz só virá quando houver um clamor da parte de nós que conhecemos ao Senhor. Já em Búzios, essa experiência agora de Búzios foi uma experiência curiosíssima, né? Porque o que aconteceu para esses meninos e meninas, essas 60 pessoas, pelo menos até agora são os dados que nós temos, para terem irritação nos olhos, problemas respiratórios e alergia na pele, e a suspeita aí, como vocês ouviram, é que tenha sido um produto químico usado na limpeza de banheiros de transatlânticos, pastor Gilton. Pois é, JR, nós temos várias situações nessa mesma história aí, né? Uma delas é o descaso com que as pessoas consideram o nosso país. Se realmente procede dos transatlânticos, é aquela ideia de que no Brasil qualquer um faz qualquer coisa e não há consequências, tudo, né? Pode fazer tudo. Outra coisa que temos aí é o problema da poluição. Nós mesmos, quando vamos à praia, nem sempre levamos a nossa sacolinha para retirar o nosso lixo. Essa cultura de descaso para com o meio ambiente ou o ambiente onde nós vivemos. Então, de um jeito ou de outro, nós estamos sendo agredidos pelo descuido, pelo descaso com que tratamos as maravilhas, as bênçãos de Deus. Um paraíso como Búzios está sendo degradado porque não há esse cuidado. A praia continua interditada hoje e será feita uma nova análise, e em entrevista ao repórter Alisson Nogueira, o secretário de Turismo de Búzios disse o seguinte: a Praia da Tartaruga continua interditada até que o laudo final do INEA seja concluído. A expectativa é que esse resultado seja divulgado até o fim do dia. Agentes do INEA colheram novas amostras neste fim de semana que serão comparadas ao material colhido na última sexta-feira. O secretário de Turismo de Búzios, José Márcio, disse que o incidente não vai prejudicar o planejamento turístico da cidade. É preocupante, mas está tudo sob controle, então a gente pode ficar tranquilo que, em hipótese alguma, isso vai afetar
às praias e nem aos turistas que escolhem Búzios para passar o final de semana. De Búzios, Alisson Nogueira para a Rádio 93 FM. Obrigado, Alisson. A preocupação deles é com dinheiro, né, não, minha gente? É o carnaval. Podem vir que tá tudo certo. Agora venham sim. Vem, mas não entra na água não, hein? Não entra na água não. Venha, mas não entra na água não. Bom, a praia é da Tartaruga e a gente espera que o município haja com um pouco mais de velocidade. Muito obrigado aqui aos companheiros, a opinião de todos vocês aqui no nosso Debate 93 de hoje. As notícias mais importantes da manhã no Debate 93. O seu rádio está no Debate 93. Ouvinte dizendo: JR, o pecado me prende de tal forma que eu olho ao redor e não vejo solução para mim. Eu estou totalmente preso e dominado pelo erro. Todos os meus esforços são inúteis. Eu não consigo me livrar do pecado. O que fazer quando temos sede de Deus, mas não conseguimos abrir mão do pecado? Como ficar livre das complicações da vida para viver a verdade do Evangelho? Como lidar com as escolhas erradas que nos afastam de Deus? Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Pastor Gilton, obrigado, um abraço, querido. Deus abençoe. Obrigado, JR, um abraço para todos os ouvintes, um abraço para minha família que está me ouvindo, a equipe do Jornal Novas. JR, me permite dizer uma palavra para uma ovelha que está sofrendo, porque eu ouvi uma palavra desse tipo: Amanda, Fábio, Deus está com vocês, Isabela vai ser recuperada e brevemente estaremos juntos agradecendo a Deus pela bênção. Bênção puríssima, pastora Cirlei, muito obrigado, Deus abençoe sempre. Obrigado, JR, uma bênção estar aqui. Nessa manhã eu quero mandar um abraço para a comunidade Cristã Novo Dia, para minha mãe e para Esther, pastor Obed, quando estivemos lá na sua igreja. Um abraço a todos. Muito obrigado também, o querido doutor Zenóbio, um grande abraço, querido. Um grande abraço, JR. Eu queria deixar um beijo especial para minha esposa, que vai estar fazendo aniversário essa semana, para dizer ao vivo: Renata, eu te amo. E trago para você o abraço do pastor Felipe. Opa! Nós vamos estar carnaval junto, a rádio está apoiando a conferência lá em Niterói, é um prazer. Então eu queria convidar todos a estar conosco na conferência carnaval lá em Niterói. Bênção pura, meu irmão, obrigado, pastor Felipe, aquele abraço. Querida Cristina Mé, olha a Cristina cantando aí, ó. Olha aí. É muita bênção, Cristina, Deus te abençoe. Obrigado, 93 FM. Eu vou estar dia 27, quinta-feira, na Assembleia de Deus, Bethesda, na Rua Manuel Duarte, em Porto Velho. 99, Rua Manuel Duarte 99, na Travessa D, a partir das 7h30. Um beijo, pastor Marcos Tristão, pastor Josué Valando, meu querido pastor, minha família, os amigos da Mel e a todos os nossos ouvintes. Nós amamos muito vocês, que Deus os abençoe e é sempre um prazer estar aqui. Cristina, um telefone aí para os nossos ouvintes que quiserem convidar você. Olha, nosso telefone de contato. Bom, você visitando o nosso site, você consegue www.cristinamel.com.br ou 21-3393-6568. Vai ser um prazer estar adorando com você na sua igreja. Um beijo para minha filha Isabela, Isaías, Marcinha, toda a equipe da turma da Mel. Beijo. Bênção pura. Deixa eu registrar aqui com muita alegria que sábado agora a nossa querida companheira Cristiane Moreira fez aniversário, mais um aninho de vida. A Cristiane fez aniversário sábado e o Lucas Cruz faz aniversário hoje. Ambos completando 20, 21 no máximo. O Lucas bem mais velho. A gente olha pro Lucas e sabe que o Lucas é um camarada mais experimentado na vida, né? Então nós queremos agradecer a Deus por essa dupla maravilhosa, agradecendo a Deus pela vida da Cristiane, que trabalhou aqui conosco durante muitos anos e hoje serve aqui na produção da 93 FM, já está na nossa equipe aqui há muitos anos, é sempre muito bom tê-la aqui. Que Deus abençoe sempre, renove suas forças, saúde, coração, abençoe a sua família e dê sempre a graça e a bênção dele sobre a sua vida, Cristiane, que também é um milagre de Deus. Também agradecendo a vida do Lucas, companheiro recente, né? Recém-chegado, recém-incluído aqui no nosso time, e nós agradecemos, Lucas, a Deus pela sua vida. Você é Lucas Cruz, que o exemplo da cruz de Cristo seja lembrado sempre por você. Todas as vezes que você assinar o seu nome, preencher uma ficha, você lembra assim: olha, alguém morreu na cruz por mim e esse alguém é o meu Senhor
Jesus Cristo. Então, parabéns aos dois, serão alvos aqui da nossa oração. Quero anunciar que vem já o querido Fabiano com o pedido Tocou de hoje, e nós estamos juntos a 93 FM, agradecendo aqui agora a toda a nossa equipe. Olha, que equipe, hein? Marcela Bastos, Luciana Vasconcelos, Letícia Roseno, Fabiano Fernandes, Jair Cardoso, Juliano Medeiros, Lucas Cruz, Vanese Rodrigues, a nossa Kátia Regina, a popularíssima Catita. Voltamos amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, para mais uma super edição do nosso Debate 93. Pastor Gilton vai orar conosco, vamos apresentar os temas de hoje diante de Deus em oração, a vida dos nossos dois preciosos aniversariantes, Cristiane e Lucas, e também vamos orar pela cura dos enfermos e pelo consolo dos enlutados, em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, nós te agradecemos porque nesta manhã entendemos que o Senhor usou a sabedoria, a tua palavra para orientar os ouvintes, especialmente para alertar aqueles que têm ouvido palavras que não vêm do Senhor, mas que precisam, ó Deus, da tua orientação. Que o Senhor, por tua palavra e por teus filhos ungidos pelo Senhor, possam dar o entendimento, o direcionamento que precisam para viver na tua paz e na tua presença. Ó Deus, seja com os aniversariantes aqui mencionados, que eles possam viver anos abençoados, que possam ter os seus dias prolongados na face da terra, que sejam dias vividos na paz e na saúde e na justiça do Senhor. E agora, ó Deus, seja com a nossa cidade, vivendo esses dias tão difíceis, com tantos episódios de violência, de criminalidade, que o teu Espírito Santo, ó Deus, esteja permeando cada lugar, cada vida, de tal maneira, ó Deus, que este quadro seja mudado e que esta cidade seja um lugar onde o Senhor é cultuado, onde o Senhor é adorado e os teus filhos te servem com alegria. Que a tua paz, que a tua graça seja conosco e com todos os teus filhos. É a nossa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.